diante do Senhor. Nós somos fortes, porque Bom o teu dia, Espírito é o meus nosso amados. Graça e combustível. paz. Podem sentar, por favor. É uma alegria poder ter você aqui nesta manhã. Podemos juntos estudarmos um pouquinho mais da palavra de Deus. Desde já nós agradecemos a todos vocês que vieram, agradecemos aos irmãos da EBD, da Escola Dominical, que nos cederam esta oportunidade para estarmos aqui juntos estudando um pouco mais da palavra de Deus. Creio que o Senhor tem para a gente nesse dia coisa maravilhosa para o nosso coração. Esse curso, como Samuel adiantou, ele se chama Curso Bem-vindo à Família. Para quem que é esse curso? Para os novos membros da nossa denominação e para todos aqueles que desejam aprender um pouco mais. A série nós intitulamos como Passos para a Vitória. São 8 passos para a vitória. Eu tenho certeza que vocês, neste período, serão muito abençoados. Porque o que nós falaremos aqui, nós vamos enfocar, colocar o foco em quem nós somos e naquilo que nós cremos. No que se baseia a Igreja Metodista Wesleyana e aquilo que ela crê. Então, eu tenho certeza que durante essas 8 lições a iniciar de hoje, você vai compreender um pouco mais da nossa denominação, você vai compreender um pouco mais das verdades do reino do Senhor. E o nosso grande propósito nisso tudo é não deixar passar a nossa essência, os nossos fundamentos. Nós temos essência, nós temos fundamento. Nós temos identidade. E quem tem identidade, ele sabe de onde ele veio, ele sabe aonde ele está e ele sabe para onde ele vai. Então nós sabemos aonde estamos e bem sabemos para onde nós vamos. Porque quem tem identidade também tem destino, sabe para onde está indo. Então nós vivemos uns tempos em que o Evangelho, a palavra de Deus, tem sido tão diminuída pelos homens, não que ela se diminui, mas as pessoas procuram a diminuir e transformam num evangelho egocêntrico, num evangelho que só fala coisas que muitas vezes aquilo que a gente quer ouvir. Mas a nossa intenção com esse curso é resgatar as verdades do reino de Deus, porque somente quem conhece as verdades, somente como Jesus disse para Nicodemo, somente quem nascer de novo herdará o reino do Senhor. Então, para nós é uma grande alegria, nesse friozinho, ter você aqui, você também de casa, que eu ainda não saudei, que o Senhor te abençoe poderosamente, que você seja edificado durante esse período de curso. No final, ou no decorrer do curso, nós vamos providenciar para vocês as apostilas, tá? Esses temas são, já temos a apostila, estamos elaborando a publicação dela, e tenho certeza que vocês serão muito abençoados com essa apostila também. A gente vai passando informação sobre isso, tá bom? Vamos fazer mais uma oração. Gostaria que você curvasse a tua cabeça agora e vamos pedir que a graça do Senhor nos fortaleça nesse dia e que possamos sair daqui edificados com a palavra dele. Pai bondoso, em nome de Jesus, nesta manhã nós te louvamos, Senhor, e te engrandecemos, porque nós temos a oportunidade de estudar das verdades do teu reino juntos, Senhor. Estamos aqui reunidos como teu corpo, como a tua família, como a tua igreja, Senhor, para poder compreender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, das verdades transformadoras que nos transformam por dentro e nos fazem expressar, Pai, para fora a nova vida cristã que o Senhor nos deu. Obrigado pelo teu Filho Jesus, que morreu na cruz, que se entregou por todos nós, Senhor, e que trouxe vida nova para a tua igreja. Obrigado, Senhor, porque neste dia, Senhor, nós podemos nos reunir aqui como uma família, como um só povo, como a igreja do Senhor, como os membros do corpo de Cristo, Senhor. E nós te glorificamos neste dia,
porque nós temos identidade, Senhor. Nós sabemos aonde nós estamos e nós bem sabemos para onde nós vamos, porque foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos trouxe aqui, foi o Senhor que nos trouxe para esta igreja, para fazermos parte da tua família. Por isso, nesta manhã, Espírito Santo, tenha plena liberdade de trabalhar o nosso coração. Aquece o nosso coração, arranca da gente, Senhor, toda a dispersão, para que a gente possa se concentrar e entender mais daquilo que o Senhor tem para nós. Nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, a primeira lição, a lição 1 deste curso, fala assim: minha vida tem propósito. O título dessa lição é Minha Vida Tem Propósito. Você tem propósitos na sua vida? Alguém tem algum propósito na vida? E gostaria de citar? Você tem um propósito, Carla? Sim? Passa lá o microfone. Vamos ouvir um propósito da Carla aqui. Vamos lá, vamos transformar a nossa aula numa aula interativa. Assim é muito bom, todo mundo participa. Vocês podem... legal. Participem bastante, tá bom? Porque assim a aula ela produz mais. Quanto mais vocês participarem, melhor fica, tá? Perguntem, façam inserções no curso também. Fiquem à vontade, tá bom? Pode falar, Carla. Amém. Tenho vários propósitos, né? Sim. A minha vida é profissional, familiar. Sim. Eu não queria citar assim, específico, né? Mas assim, Sim. sempre procurar ser uma pessoa melhor, Sempre ser uma boa profissional, ser uma boa mãe, uma boa esposa. Maravilha. E a cada dia melhorar, né? Está se aperfeiçoando, é o seu propósito. Sim. Certo. Alguém tem algum propósito que gostaria de compartilhar com a gente, diferente? Odair, vamos ouvir o propósito do Odair aí. Bom dia a todos. Meu propósito na minha vida agora na casa do Senhor, eu queria receber o Espírito Santo. Esse é meu propósito maior que eu tenho na vida. Amém. Glória a Deus. Para quem não sabe, o Odair se batizou no domingo passado. Glória. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus? Oh, aleluia. E ele está aqui nessa manhã, querendo receber o Espírito Santo na vida dele. Gente, isso é fantástico. Isso é compreender o que é a vida cristã, né? Ele poderia falar, eu tenho um propósito, eu queria agora receber um carro novo, uma casa nova, um bem novo. Mas Deus colocou e tem despertado no coração do Odair esse grande propósito, receber o Espírito Santo. É de emocionar o nosso coração. Mas Deus, quando nos criou, Ele também tinha um propósito. Deus não te criou por acaso, você sabia disso? Você não está aí por acaso. Eu nasci, vim a existir e por acaso eu estou aqui. Não. Deus te criou com um propósito. E o propósito de Deus, revelado na sua palavra e diante do seu grande amor ao criar o homem, Deus queria criar um homem, alguém semelhante a Ele. Sejam bem-vindos. Deus queria criar alguém semelhante a Ele. E que o homem, tudo isso que eu estou falando está baseado lá em Gênesis, tá bom? A partir do capítulo 1. Deixa eu me adaptar com isso daqui. O João está passando lá, né, João? Tá certo. Então, que o homem dominasse sobre toda a terra, que o homem se multiplicasse e que o homem enchesse a terra com seres semelhantes a Deus. Deus criou toda a terra para nós, para que a gente fosse a imagem e a semelhança dele. Então, o propósito eterno de Deus na criação era ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Diga assim para quem está aí do teu lado, o propósito eterno de Deus, vamos lá, para acordar, o propósito eterno de Deus era ter uma família com muitos filhos semelhantes a Ele, ou seja, semelhantes a Jesus. Amém? Esse era o propósito de Deus. Deus nos criou para sermos a sua família. E a ideia do coração e o propósito de Deus era que esses filhos pudessem viver em família, em amor e em comunhão com seu Criador, que é o próprio Deus.
era que esses filhos expressassem a semelhança de Deus, era que esses filhos que foram criados por Ele expressassem a glória dos seus atributos diante de toda a criação, que esses filhos governassem o mundo, que esses filhos administrassem esse mundo com poder, por isso que Ele deu autoridade sobre todas as coisas, com amor, com justiça e com sabedoria, para que esses filhos pudessem distribuir de forma justa as coisas entre os seus semelhantes. Por isso que o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. A semelhança de Deus se reflete no quê? Não é semelhança física, mas no seu caráter. Deus criou o homem, projetou o homem para ser conforme o seu caráter. O homem foi criado com a capacidade também e a liberdade de escolha. Se assim fosse, a gente não seríamos semelhante a Deus. E quando o Senhor nos criou, Ele nos deu corpo, Ele nos deu alma e Ele nos deu espírito. O corpo que nós temos é a expressão da nossa alma e é controlado por ela. Por isso nós temos os sentidos do nosso corpo. A nossa alma, ela foi resultante do sopro natural de Deus. Então, a alma usa o corpo para se expressar, para se comunicar com o mundo exterior. E na nossa alma estão o intelecto, está as nossas emoções e as nossas vontades. Então, na nossa alma está o intelecto, as emoções e a vontade. O espírito também é chamado na Bíblia de homem interior, ou seja, é a própria vida de Deus no homem, corpo, alma e espírito. Se tiver alguma dúvida, levante a mão, o Plínio está aqui com o microfone, você faz assim, se você quiser acrescentar também alguma coisa, ele vai estar levando o microfone para você, vamos participar, certo? Até aqui está indo bem, né? Dá dando para entender aí. Mas será que o propósito de Deus, lembra que eu falei que Deus tinha um propósito? De ter uma grande família, com muitos filhos que tivessem a semelhança dele, semelhantes a ele, semelhantes a Jesus, que é o seu filho primogênito. Mas será, então, que o propósito de Deus foi surpresa ou foi frustrado? Será que, você acha que o propósito de Deus foi frustrado? Não. Sim ou não? Não? Quem acha que sim? Quem acha que Deus se frustrou? Quem acha que não? Quem acha nada? Então, a queda do homem não foi surpresa para Deus. Não foi surpresa para Deus. Tem gente que fala assim, Deus elaborou um plano B, enviou Jesus para consertar aquilo que o diabo estragou. Mas muito pelo contrário. Desde o princípio, a Bíblia diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Percebe esse façamos? Deus não criou sozinho o homem, a imagem e semelhança, e depois Ele inventou Jesus para que Jesus viesse resgatar. Jesus já existia e Jesus já estava incluído no plano de redenção de Deus. Deus não se engana, meus amados. Deus é muito mais além do que a gente pensa que Ele é. Pensa aí, Deus é grande, Deus é eterno, Deus é maravilhoso, Deus é gigantesco. Posso dizer para você que Ele é muito mais do que o nosso pensamento consegue alcançar. Porque a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos e a gente não consegue, a nossa mente não consegue contemplar a grandeza dEle. Então Deus não se enganou. Deus criou tudo com um grande propósito. E o plano original de Deus era de resgatar a sua família, e nesse plano incluía Jesus desde o princípio como o nosso Redentor, como Redentor de toda a humanidade, e que mediante a sua morte e ressurreição, já estou pregando aqui, e mediante a sua morte e ressurreição, eu e você que estávamos perdidos em nossos pecados, que estávamos mortos em nossos delitos, nós agora podemos ter de novo a natureza de Deus na nossa vida, porque Jesus veio e morreu e pagou o preço no nosso lugar. E hoje, nós somos filhos de Deus, amém? Ninguém nasce filho de Deus. Tem gente que fala, todo mundo nasce filho de Deus. Não. Todo mundo nasce criatura de Deus. A gente, no decorrer da vida, quando a gente crê que Jesus Cristo é o Salvador da nossa vida, e quando a gente compreende essa verdade aqui,
quando a gente compreende que a gente sem Deus não é nada, aí quando a gente confessa que Ele nos salvou, que Ele nos transformou, que Ele nos deu vida nova, que Ele pagou o preço pelo meu pecado, pela minha separação de Deus, a gente se torna filho de Deus. Por isso que nós confessamos Cristo como Salvador da nossa vida. É por isso que nós o aceitamos como Senhor da nossa vida. E confessamos ao mundo todo. E por isso que a gente vem aqui e se batiza. A gente diz o seguinte, quando a gente se batiza: eu estou morrendo. Morrendo para quem eu era. Morrendo para a minha velha vida. Morrendo para aquele homem egoísta. Morrendo para aquele homem separado. Morrendo para aquele homem contaminado. Eu estou morrendo. E estou ressuscitando com Jesus. E agora o pecado já não tem mais domínio sobre mim. E agora aquela lei que me escravizava, essa lei do pecado e da morte gerada em Lúcifer, não tem mais poder sobre mim. Sabe por quê? Porque agora uma nova lei rege a minha vida, que chama a lei do Espírito e a lei da vida. A lei do Espírito e da vida. Essa lei que rege a minha vida. Amém, meus amados? Por isso que nós morremos e ressuscitamos com Jesus. E aí, a grande pergunta: por que o homem, então, precisa ser salvo? Porque o homem sozinho, ele não consegue se libertar de si mesmo, porque ele sempre está dominado pelo pecado. Porque o homem, ele precisa de um Salvador. Então, depois ali de Adão e Eva, o homem tentou de várias formas estar perto de Deus. E aí foi criado algo chamado religião. Todo mundo sabe o que significa a palavra religião? Religião significa religação. O ser humano tentou a qualquer preço se religar com Deus. Começaram sacrifícios, começaram tantas coisas para que de alguma maneira ele conseguisse se religar com Deus. Aí ele pagava os seus votos, pagava os seus sacrifícios, pagava as suas promessas, mas o seu coração continuava mau e corrupto, porque a religião não pode nos salvar. Todas as religiões ensinam coisas boas, mas elas não podem nos salvar. Religião ensina nosso comportamento, religião ensina a gente ser cidadão, religião ensina a gente respeitar a família, respeitar o nosso semelhante. Religião nos ensina a ter um coração doador. Religião nos ensina a abraçar as pessoas. Religião nos ensina muitas coisas boas, mas a religião não pode nos salvar. E tem muita gente que está presa até hoje na religião, procurando de alguma forma encontrar a salvação. Somente quem pode nos salvar é Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo. E quando Ele nos salva, Ele nos transforma por dentro. E quando Ele nos transforma por dentro, aquela natureza, como eu disse para vocês, má, vai indo embora. Aquele espírito que estava morto dentro de nós, que não conseguia se comunicar com Deus, ele é ressuscitado pelo Espírito de Deus. E agora a gente começa a se comunicar e a falar com Deus. Há uma sintonia, há uma conexão de novo entre nós e Deus. E quando essa conexão começa a agir na nossa vida, e quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, a gente começa a ser cheio do Espírito Santo, e a natureza de Deus começa a nascer dentro da nossa vida, dentro de nós, por dentro. E aí sabe o que acontece quando a natureza de Deus ressuscita dentro de nós? A gente passa a ter novamente os atributos de Deus. Aí a gente consegue ter bondade. Aí a gente consegue ter um coração caridoso. Aí a gente consegue ter expressão de amor. Aí a gente abraça aquele que precisa de um abraço, porque o próprio Deus está em nós, e Deus é amor, e a gente sente o verdadeiro amor. A grande questão, meus amados, é que muita gente, nos dias, principalmente nos dias de hoje, tem conhecido a religião e tem conhecido pouco a Deus. Que a gente, nessa manhã, se entregue completamente, totalmente ao Senhor. E aí a Bíblia nos ensina também que em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Por isso que todos nós morremos. Mas, ao invés da gente continuar nessa situação, vem Jesus e morre por todos nós. E aí depois eu vou passar para vocês um texto
bíblico aqui nesta apostila. Hoje a gente não vai ter tempo para citar todos, mas você pode meditar no livro de Romanos. Se eu puder te indicar, do capítulo 3 ao capítulo 5, depois você medita sobre esta verdade. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas no versículo 24, ele vai explicando sobre tudo isso que eu estou falando para você. Ele diz assim: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que nos salva. No verso 15, Romanos 5:15, de fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. E aí Paulo conclui essa frase: mas a graça de Deus é muito maior, e Ele dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. No verso 16 ele diz assim: no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam o perdão. E a conclusão está lá em Romanos, dessa parte, Romanos 5:19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, muitos serão feitos filhos de Deus. Amém? Essa é a obra redentora de Jesus. Jesus veio ao mundo para que a gente fosse salvo de nós mesmos, das nossas próprias maldades. E Jesus veio ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado. E veio esse mundo para que a gente pudesse hoje estar aqui como filhos de Deus. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer de novo. Lembra do Nicodemos? Nicodemos era um mestre da lei, conhecia tudo sobre a palavra, tudo sobre o Pentateuco, tudo sobre a Torá, sobre a lei judaica. E Jesus falou para ele assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, não adianta, Nicodemos, ter religião. Não adianta, Nicodemos, conhecer todos os textos. Porque o judeu até os 12 anos, é o Talmidim, né? Até os 12 anos, ele era obrigado a decorar os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Até os 12 anos, a criança que obedecia à religião judaica, ele decorava tudo. Então, esse homem era um mestre, diz a palavra de Deus. Era um mestre da lei, conhecia tudo. Muito mais do que a gente, né, em relação ao Antigo Testamento. Só que ele não conhecia a verdadeira verdade, ele não conhecia Jesus. Por isso que Jesus falou: Nicodemos, você precisa morrer para tudo isso. Você precisa morrer para essa sua religião. Você precisa morrer para tudo que você entendeu até hoje. Principalmente, Nicodemos, você precisa morrer para essa natureza maligna que está dentro de você. Aí ele pergunta para Jesus, e aí demonstra que ele não sabia nada mesmo. Mas como assim morrer? Eu tenho que entrar dentro do ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus, não estou falando disso, eu estou falando da água do Espírito, Nicodemos. Você precisa agora, Nicodemos, morrer para os seus pecados e delitos e acreditar que eu vos dou vida e vida abundante. E a vida abundante que a gente tem em Jesus, meus amados, é muito mais que coisa dessa terra. A gente precisa, sim, de coisas deste mundo, mas esse não é o nosso foco de fé. A gente precisa de coisas para viver, a gente precisa de desafios, a gente precisa de conforto para a nossa casa, para a nossa família. É muito bom, né? É muito bom quando a gente consegue prosperar nessa vida, é muito bom quando a gente consegue alcançar alguns objetivos e alguns propósitos que a gente traça nesse mundo. Mas o que a gente precisa verdadeiramente é viver a palavra de Deus, e a vida abundante é a nova vida que a gente tem em Jesus. A vida abundante é a vida que agora a gente tem como filho de Deus. Isso é vida abundante. Antes estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Deus deu vida para mim, Deus deu vida para você. Deus deu para você uma nova identidade, como eu disse no começo. Éramos, então, criaturas, formados, agora somos criados. Nós somos filhos de Deus, novas criaturas em Cristo. Somos hoje filhos do Criador.
Todo-Poderoso. Você é filho de Deus. Dá uma cutucadinha aí para quebrar o gelo. O teu irmão do lado fala: você é filho de Deus. Jesus te fez filho de Deus. Alguém gostaria de acrescentar algo? Alguém tem alguma pergunta? Não? Claudê, vamos ouvir a Claudê. Vai lá, Plínio. De tudo isso que o senhor falou aí, eu percebo a seguinte conclusão. Sim. O mundo, ele está tão assim endurecido por várias situações, e as pessoas se assustam. Que nem tem uma rua perto da minha casa, chegou 2 moradores novos, e eu parei para cumprimentá-los e falar para eles que eles são bem-vindos. No início, eles ficaram meio assustados. Porque, imagina, uma pessoa chegar assim e falar esse tipo de coisa, hoje é difícil, assusta. Sim. Outro dia também eu fui atravessar uma pessoa cega no farol, teve uma pessoa que falou assim para mim: mas por que você foi fazer isso? Eu falei: uai, porque me deu a vontade e eu tenho necessidade de fazer esse tipo de coisa. Sim. Então, o mundo está tão endurecido por determinadas circunstâncias que quando a gente vai fazer alguma coisa diferenciada por vários motivos, as pessoas se assustam por esse tipo de coisa. Ou quando a gente cumprimenta, quando eu chego no ponto do ônibus que eu falo bom dia para alguém ou boa tarde, as pessoas ficam meio assim para poder responder. Sim. É diante de toda essa circunstância que o mundo está muito endurecido com várias situações e muita gente não tem conhecimento de várias coisas, eles agem desse tipo de coisa. Eu não tiro a razão, porque o mundo hoje está muito violento, então as pessoas se assustam com determinadas circunstâncias, entendeu? Sim. Então, agora, o que acontece? Quando eu passo na rua, que eles me veem, eles também acabam me cumprimentando, entendeu? Porque eu tive outro tipo de atitude. Sim. Então, eu só queria passar esse tipo de coisa que está inserida dentro que o senhor falou, de acordo com todas essas situações aí. Sim, maravilha, Claudê. Muito obrigado. Mais alguém? Aproveite que o Plínio está ali, ó, e pode acrescentar aí. Certo? Não precisa brigar para pegar o microfone, tá, irmão? Pode acrescentar aí, certo? Então, isso é fantástico. Quando a gente entende a base da nossa vida, quando a gente entende que por Jesus a gente começa a fazer as coisas novamente que Deus tinha um propósito que nós fizéssemos. A gente começa a cuidar bem da nossa família, a gente começa a cuidar bem dos nossos irmãos, porque, como disse o pastor Costa Neto, quando esteve aqui naquele seminário, as coisas que a gente faz tem que ser natural, irmãos. A gente não tem que ser forçado, porque quando Cristo ressuscita em nós, e ressuscita o Espírito que se comunica a Deus dentro de nós, as expressões de Deus na nossa vida passam a ser coisas naturais, porque fazem partes, por que naturais? Porque fazem partes da nossa nova natureza em Jesus. Aquilo que a criatura não tem como fazer, o Filho diz que sou eu e que é você, a gente tem como fazer, porque Jesus ressuscitou isso dentro de nós. E a nossa ideia, no decorrer deste curso, é ressuscitar também essas verdades dentro da gente. Como eu disse agora há pouco, vivemos tempo de um evangelho egocêntrico. Vivemos tempo de igrejas onde as pessoas entram e saem e vivem apenas da religião. Mas nós queremos viver o tempo da comunidade dos filhos de Deus. O que é a comunidade dos filhos de Deus? A comunidade que expressam, então, os atributos de Deus. E quando essa comunidade expressa o atributo de Deus, ela abraça sem ressentimento. Ela perdoa, porque ela entendeu que ela foi perdoada por Jesus. Ela perdoa, porque ela entendeu que como Cristo nos perdoou, eu também devo perdoar. E que eu sou perdoado, porque ela entendeu a oração do Pai Nosso, ela entendeu que ela é perdoada da mesma maneira que ela perdoa. Então, a ideia de tudo isso, meus amados, é resgatar essas verdades dentro de nós. Eu estou cansado de viver o evangelho, ou de ouvir o evangelho, melhor dizendo, egocêntrico, aonde tudo está voltado para o seu bem e pouco voltado para aquele que está do seu lado.
Então, a nossa ideia, nesses dias aqui que nós vamos passar juntos, é ressuscitar isso dentro de nós. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a comunidade dos santos de Deus. E a palavra diz que sobre essa comunidade, que muitas vezes se apresentam às portas do inferno, para tentar até dentro da igreja aqui deteriorar ou denegrir, né, no bom sentido dessa palavra, a imagem do Criador. Mas nós não vamos permitir isso, porque a palavra de Deus nos dá uma promessa, e Jesus nos deu uma promessa, que sobre a nossa igreja, que é a igreja de Cristo, sobre a nossa vida, que é eu e você, sobre essa comunidade que somos todos nós, as portas do inferno não prevaleceriam. Amém, meus amados? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós vivemos tempo, além desse evangelho egocêntrico, muitas igrejas se transformaram nesse tempo em igrejas inclusivas. E isso é um tema que a gente pode sim falar na escola dominical. Nós aceitamos, nós amamos, nós abraçamos, mas nós não concordamos com aquilo que é contrário à palavra de Deus. Nós respeitamos, nós não temos preconceitos, nós não temos discriminações, não temos, porque não pode ter isso entre nós. Mas nós não colocamos isso como verdades e permissões de Deus, porque nós não negociamos o Evangelho de Cristo. Então é por isso que a gente convocou vocês aqui, a gente está reunido para ressuscitar tudo isso dentro de nós. E para que essa igreja aqui, que está crescendo, graças a Deus, não cresça apenas em quantidade, mas ela cresça também em qualidade de vida, cristã, em expressões do reino aqui nessa terra. Continuando. Então, para Jesus nos libertar do pecado, então ele assume toda a nossa condenação e sofre a pena dos nossos pecados em nosso lugar, nos substituindo na cruz. Assim a dívida é paga e não há mais condenação. Se Jesus não tivesse perdoado os nossos pecados e não nos libertasse da escravidão, da lei do pecado e da morte, não seríamos realmente livres e capazes de receber em nós o Espírito Santo. Mas diz a palavra do Senhor que Ele nos atraiu à sua cruz e nos fez morrer com Ele. Por isso o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, para que de uma vez por todas nos livrar da escravidão do pecado. E agora, nós que éramos escravos do pecado, não somos mais escravos do pecado, porque o pecado não vive mais dentro de nós e não nos obriga mais a pecar, porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre a nossa vida. Agora, aquele pecado que nos atraía, o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, nos orienta e nos diz: não vai por este caminho. Então quer dizer, pastor, que nós nunca mais vamos pecar nesta vida? Não, pelo contrário, se a gente disser que não temos pecados, diz a palavra que nós somos mentirosos, nós pecamos, mas nós nos arrependemos e logo voltamos para a nossa fonte de vida, que é Deus, e logo voltamos a buscar o Espírito Santo da nossa vida. João 12, do 32 ao 33, Jesus disse: mas eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que havia de sofrer. Romanos 6:6, pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi crucificado para que o nosso corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Nós não servimos e não somos mais escravos do pecado. 2 Coríntios 5, do 14 ao 15 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque nós estamos convencidos que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Romanos 6:11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Amém?
Então nós precisamos de Jesus. O homem não pode fazer nada para se salvar, pois Cristo já fez o que o homem precisa fazer. O que eu e você precisa fazer todos os dias é se arrepender e crer no projeto de Deus. Quando Jesus apareceu pregando lá na Galileia, ele ordenou que os homens deixassem o pecado e crescem no Evangelho. Marcos do 1, do 14 ao 15. Portanto, para o homem ser salvo, é necessário que alguém pregue a palavra e que este homem ouça, que este homem creia e que se arrependa. Não há mais nada ao fazer. O homem não consegue, então, como eu disse, se salvar sozinho. Ele não ganha o direito à salvação por qualquer coisa que ele faça ou deixe de fazer. A salvação é a obra de Cristo, somente dele, e está disponível a todos mediante a fé. Efésios 2, do 8 ao 9. Pois vocês são salvos pela graça, pelo favor de Deus que vos alcançou por meio da fé. E isso não vem de vocês, isso é dom. Isso é presente de Deus, não por obras que nós somos salvos, para que ninguém se glorie. Efésios 2, do 8 ao 9. Entenderam, meus amados? Não é por obra, não é a gente que se salva sozinho, mas é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus por mim e por você que nós somos salvos, é pelo dom de Deus, é pelo presente que Deus nos deu. E um grande e o maior presente de todos, e a vida abundante que Deus nos deu, é a oportunidade da gente ter sido regenerado, da gente ter nascido de novo, da gente ter se transformado em filho de Deus, da gente deixar de ser aquelas criaturas miseráveis que éramos longe de Deus, mas da gente ter se achegado a Deus, ter recebido o abraço de Deus, ter acreditado no sacrifício de Deus, o Espírito Santo ter convencido o nosso coração dos nossos pecados, e a gente ter se arrependido, ter confessado Ele como Senhor, e ter se tornado em filho dEle. Então não há nada mais o que fazer, porque Jesus veio e fez a obra completa na nossa vida. Então precisamos confessar, precisamos abandonar, precisamos ter confiança e certeza da nossa salvação. Muita gente ainda tem dúvida, será que eu sou salvo ou não? Tem gente que pensa assim, olha, eu sou salvo, mas eu cometo ainda, às vezes eu caio num pecado, e aí ele pensa o seguinte, eu caí, eu fiz uma coisa errada, né? Mas eu confessei, eu me arrependi, e agora será que o Espírito Santo foi para longe de mim? Meus amados, o Espírito Santo não fica no entra e sai da nossa vida, ele faz parte de nós o tempo todo. A gente que tem que deixar Ele viver e Ele se expressar em nós. Então, quando nós pecamos, a gente tem que o mais rápido possível se arrepender. O Espírito Santo sai de nós quando a gente transforma a nossa vida numa natureza maligna de novo. Quando a gente deixa de entender e deixa de fazer a vontade de Deus, e quando o nosso coração se corrompe e começa a andar no caminho errado e se distancia totalmente de Deus. Aí Ele sai de nós. Mas enquanto a gente está aqui, nessa vida, confessando para Deus as nossas fraquezas, os nossos erros, e tendo o verdadeiro arrependimento de coração, e arrependimento vem da palavra grega metanoia, e metanoia no grego significa mudança de mente, e quando a nossa mente muda, a gente muda de atitude, porque há uma transformação viva dentro de nós, e quando essa transformação viva está dentro de nós, a gente rejeita tudo aquilo que não parece com Deus. Não sei se você já passou por isso, e esses dias, já estou concluindo, tá, Samuel? E esses dias eu louvei a Deus, porque meu filho me procurou naqueles cultos de avivamento que nós tivemos aqui, aquele seminário de avivamento, e ele falou assim, pai, será que o Espírito Santo vive dentro de mim? Ele estava com essa dúvida no coração. Eu falei, claro que ele vive, filho, você já é batizado, você é cheio do Espírito Santo. Ele falou assim, pai, mas eu ainda não consegui pular, saltar, rodapiar, falar em língua estranha. Eu falei, calma, que o Espírito Santo vai se apresentar a você, filho. Você vai sentir o Espírito Santo de Deus na tua vida. E aí ele foi para uma aula da escola, e ele teve um trabalho escolar, e nesse trabalho tinha alguns temas
do mundo agora presente, né? Inclusão, e começaram a falar tantas e tantas coisas. E ali, na roda dos amigos na escola, começaram a falar um monte de palavrão e um monte de coisa, e fazer apologia a toda essa vida. Ele pegou, mandou uma mensagem: pai, eu estou passando mal. Aí ele pegou, levantou, pediu. Eu falei: o que foi, filho? Eu estava no celular, ele mandou uma mensagem, né, deu um toquinho, eu vi que ele estava ligando. Pai, estou passando mal, não estou me sentindo bem. O que foi? Não sei, pai. Alguma coisa dentro de mim está me incomodando. Eu falei: mas o que aconteceu aí, filho? Eu falei: não, pai, eu estou aqui numa roda, aqui o pessoal está falando umas coisas, pai, que está me fazendo me sentir mal, que não faz parte de mim. Eu falei: pede para ir no banheiro, vai lá e ora. Aí ele foi no banheiro, orou ali no banheiro e sentiu que aquela carga pesada foi embora. Aí ele mandou mensagem: pai, eu entendi que o Espírito Santo não estava gostando daquelas conversas, pai. Eu entendi que o Espírito Santo habita em nós. Meus amados, quando o Espírito Santo habita em nós, a gente não faz mais parte dessas coisas, a gente não concorda mais para essas coisas. Não são todos os ambientes que a gente quer ficar, porque nesses ambientes o Espírito Santo fala dentro da gente: olha, esse lugar aqui não é o seu lugar, porque nós, como eu disse, nós temos identidade, nós somos filhos de Deus. Esse não é o meu lugar, não é aqui que eu devo viver. Eu não faço mais acordo ou faço parte dessas coisas, porque dentro de mim essas coisas passadas, essas músicas, esses temas, isso tudo já morreu e já está crucificado com Cristo, porque dentro de mim agora habita o Espírito da verdade, e esse Espírito da verdade flui dentro de mim, e por ele fluir dentro de mim eu tenho uma vida nova, e por eu ter uma vida nova eu quero ouvir da palavra de Deus, eu quero ouvir canções de Deus, eu quero falar coisas de Deus, eu quero vir na igreja, eu quero participar da escola dominical, eu quero participar do culto, eu quero chorar, eu quero abraçar, eu quero ter vida nova, porque o Espírito de Deus ressuscitou dentro de mim e fez nova todas as coisas. Oh, aleluia! Glória a Deus! Meus amados, oh, glória a Deus! Essa é a nossa nova natureza, essa é a expressão da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo em nós. Que Deus nos abençoe nesta manhã e que a gente, como igreja do Senhor, não perca essas verdades de vista. Não negocie por nada essas verdades que o Senhor colocou no nosso coração. Você é filho de Deus, você é amado de Deus, o pecado já não tem mais domínio sobre você, você tem uma vida nova em Jesus, você tem uma vida nova em Cristo, você é herdeiro das bênçãos celestiais de Deus na sua vida. E quando tudo isso passar, você vai ter a plena certeza da tua salvação. E quando Jesus nos chamar, você vai ter a plena certeza: o meu nome por Cristo está escrito no livro da vida. Eu sou uma nova criatura em Jesus. Eu herdei o céu, porque Jesus conquistou ele para mim ali na cruz do Calvário. Hoje quem vive em mim, hoje quem faz parte de mim é a natureza de Deus. Já morri para o pecado e estou ressuscitado com Jesus. Amém? Deus te abençoe. Nós daqui a pouco teremos o nosso culto. Semana que vem nós vamos ter alguns presbíteros aqui falando com a gente sobre a história da Igreja Metodista Wesleyana. Falaremos um pouco sobre a história do metodismo e falaremos um pouco mais sobre a história da Igreja Metodista Wesleyana. O que a gente crê? O que a gente confessa? Né? Quem realmente nós somos? O que realmente é a Igreja Metodista Wesleyana? Como ela se organiza? Como ela funciona? Gente, vai ser espetacular. Você quer conhecer um pouco mais dessa história? Você quer conhecer um pouco mais desse corpo aqui que você faz parte da história dele? Então não falte, domingo que vem, às 9 horas da manhã. Amém? Beijo.